Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor esta noite. Amém? Amém. Para nós é motivo de alegria, estamos aqui nesta segunda-feira. Vamos continuar a segunda parte do estudo da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo de número 16. Nós vamos ler o 15 e o 16 para os irmãos entenderem. A partir do verso 16, nós vimos segunda-feira passada do verso 1 ao verso 15. Lembrando-nos que o capítulo Romanos, capítulo 11, verso 15. Lembrando-nos que o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo fala sobre Israel. Paulo trata sobre Israel. Romanos capítulo 9, Paulo trata do estado de eleição, estado passado de Israel como uma nação eleita de Deus, escolhida. No capítulo 10, Paulo trata do estado presente de Israel hoje, como eles estão, cegos. E no capítulo 11, Paulo vai tratar sobre o futuro da nação de Israel, o futuro dos descendentes físicos de Abraão, Isaac e Jacó. E nós vemos no capítulo 11 que Paulo chama 5 testemunhas para comprovar que Deus não rejeitou ou não desistiu de Israel. A primeira testemunha, no verso 1, fala sobre o próprio Paulo, que diz que ele era um judeu e se converteu ao cristianismo, ao evangelho, a Jesus. Então ele é uma testemunha. Do versículo 2 ao versículo 10, vimos segunda-feira passada que o profeta Elias é a segunda testemunha, pois quando ele vai orar e diz: Deus, só restou eu de Israel. O que Deus fala para ele? Reservei para mim 7.000 que não se curvaram diante de Baal. E até nós falamos um pouco sobre Baal, sobre alguns deuses da Bíblia, somente para apimentar o assunto. E depois a terceira testemunha foi os gentios, nós, a igreja que Deus está salvando, está convertendo para provocar ciúmes em Israel, para provocar emulação em Israel, os judeus, para que também eles se convertam. E agora nós vamos ver a quarta testemunha, que Deus vai fazer a obra na nação de Israel. A quarta testemunha são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Se alguém perguntar para você quem são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Hoje tem patriarcas também. No evangelismo moderno, hoje tem os patriarcas. Se você for no movimento G12, tem o líder lá, ele foi consagrado, acho que esse ano, a patriarca, o novo cargo. De apóstolo já subiu para patriarca. Agora não sei qual vai ser o próximo, daqui a pouco vai ser um semideus, ou um abaixo de Deus. Então são coisas que os homens inventam. Só que na Bíblia diz que os patriarcas foram Abraão, Isaac e Jacó. Os apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus, depois Paulo, depois não teve mais nenhum apóstolo, embora todos, no sentido de ministério, de chamado, são apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado, mas não significa que só porque eu sou pregador ou pastor que eu seja um apóstolo. Apóstolos foram só aqueles que andaram com Jesus, mas hoje tem apóstolos e tem tantos e tantos cargos que os homens inventam por aí. E os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Vamos no texto bíblico. Romanos 11, versículo 15 e 16, diz assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, está falando de Israel, foram rejeitados, então serviu para reconciliar o mundo com Deus, os gentios, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então estão falando sobre a restauração de Israel novamente, o que acontecerá no mundo, verso 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Paulo aqui vai usar um texto lá do Antigo Testamento, irmãos, Números, capítulo 15. Paulo está falando sobre esse texto, quando ele fala da massa, ele fala do pão. Lá em Coríntios ele vai falar também que um pouco de fermento estraga toda a massa. E o que Paulo quis dizer? Se as primícias são santas, toda a massa é. É esse texto de Números, capítulo 15, verso 17 ao 21. Como Paulo estava falando sobre os judeus, nada melhor do que a lei, porque eles entendiam bem sobre a lei. Números, capítulo 15, verso 17, diz assim: falou, mas o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada.
das primícias de vossa massa, o vosso pão, oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira. Assim oferecereis, das primícias das vossas massas dareis ao Senhor, oferta alçada nas vossas gerações. Então aqui havia um mandato de Deus para Israel, quando eles entrassem na terra que Deus ia dar a eles, para eles darem a primícia, ou seja, o melhor, a primeira parte, para Deus. E então, fazendo assim, toda a sua oferta, todo o seu pão seria santificado e consagrado ao Senhor. Então, o que Deus está dizendo aqui? O que esse versículo de número 16 se refere? Se refere a Israel. As primícias são santas. Quem são as primícias de Israel? Abraão, Isaque e Jacó. São as primícias de Israel. Notamos, irmãos, que quando Deus aparece para Moisés, o que Deus fala para Moisés? Os irmãos se lembram lá em Êxodo 3? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora você vai lá no Novo Testamento, no Evangelho, na graça. Jesus está conversando com os fariseus, ou os saduceus, se não me falha a memória. E ele fala assim, olha, Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Ou seja, Jesus volta a repetir o que Deus fala para Moisés em Êxodo 3. Por quê? Porque eles foram a base da nação de Israel. Tudo começou com quem a nação de Israel? Com Abraão. Então Deus, irmãos, ele é um Deus fiel. A Bíblia diz, se fomos infiéis, ele permanece fiel. Então a promessa dele, o pacto dele, a aliança dele, não foi com os judeus rebeldes que crucificaram Jesus, não foi com a nação apóstata que adorou Baal, matando os profetas, deixando só Elias e os 7.000 que foram reservados. O compromisso de Deus, da sua aliança, quando ele jura por si mesmo, multiplicar Abraão, Isaque e Jacó como os grãos de areia da praia, como as estrelas do céu, o compromisso é com ele mesmo, ou seja, ele jurou por ele mesmo que seria fiel a Abraão, Isaque e Jacó. Então não devemos se iludirmos. Se o Estado de Israel hoje é caótico, se nós olhamos para Israel, olhamos para o Iraque, Palestina e aqueles países que estão em guerra, Irã, e achamos, será difícil Deus cumprir essa promessa. Não será, irmãos. Assim como foi tão difícil para eles acreditarem que o Messias seria pobre, seria um homem humilde, não acreditaram, assim hoje as pessoas não estão acreditando, mas Deus vai restaurar novamente Israel ao seu estado original. E ainda maior, a glória será muito maior do que foi no reino de Davi e de Salomão. Se ajuntar o reino de Davi e de Salomão, o reino de Ezequias, que foi um bom rei também, não dará nenhum por cento do que será o reino de Jesus sobre Israel. Então, irmãos, é coisa gloriosa, é coisa maravilhosa. Eles são o alicerce, ou seja, a raiz de Israel. São a raiz. O nome Israel, não sei se os irmãos se lembram, é um nome histórico, irmãos. Jacó estava lutando com um anjo ou com Deus, algumas Bíblias falam com o Senhor, outras falam com um anjo, e daí surge o nome Israel, que significa um príncipe de Deus, ou seja, o nome da nação de Israel, pois de Israel, que era Jacó, nasceu os 12, não foi 13, né? Foi 13, e aí foi um cada tribo, e aí veio a fome no mundo, José já estava no Egito, aí foi tudo eles para lá, se multiplicaram lá, como Deus tinha dito para Abraão, e quando eles se multiplicam lá, Faraó fica com ciúme e começa a persegui-los, então eles clamam a Deus, Deus envia Moisés, liberta Israel do Egito, e eles vão para a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a nação de Israel. Israel, na verdade, era o nome de Jacó. Muita gente não sabe disso. Se você perguntar quem é Israel, a maioria das pessoas não vão saber dizer. Por quê? Porque não observaram o texto de Gênesis. Então Israel, ele era Jacó, ou é Jacó, foi mudado o nome dele, Deus mudou o nome dele, de Jacó para Israel, assim como mudou vários nomes na Bíblia, de Saulo para Paulo, e tantos nomes nós vemos que Deus mudou. Então isso é interessante. A máxima refere-se então à parte de Abraão, Isaque e Jacó, que foi o fundamento de Israel, foi o fundamento da nação israelita. O verso 16 diz também na parte B: e a raiz é santa, também os ramos o são. Versículo 17: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro,
foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças ou te orgulhes, mas teme. Porque se Deus, olha que alerta que a palavra vai dar para nós aqui. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo. A benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertados. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Queridos, o primeiro exemplo que Paulo usa para mostrar a fidelidade de Deus para com Israel, os patriarcas, ele usa o pão, a massa do pão. Agora o segundo símbolo é a oliveira, ou a árvore, para que os irmãos entendam mais facilmente. A árvore, ela era um símbolo da nação de Israel. Jeremias capítulo 11, verso 16 e 17. A árvore, a oliveira, é um símbolo de Israel. Jeremias capítulo 11, verso 16 e verso 17. Aleluia. Jeremias capítulo 11, verso 16 e 17. Então, para você entender esse Romanos 11, quando Paulo fala sobre a oliveira, a raiz, ou seja, dos patriarcas, para quem foi a promessa de criar a nação de Israel, deles começaram, então eles são a raiz, o ramo é os próprios judeus. Não devemos confundir, irmãos, esta árvore, esta oliveira, com João capítulo 15. João capítulo 15, Jesus está falando dele, que é a videira, e a igreja é os ramos. Aqui está falando sobre Israel. Uma coisa não é a outra. Jeremias 11,16 diz assim: denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram os seus ramos. Olha lá, não queimou a raiz, quebrou os ramos. Porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Baal significa o nome Senhor. Então, nós vemos aqui Paulo dizendo que o símbolo desta oliveira é o próprio Israel. E quem foram os ramos quebrados? Foram aqueles que rejeitaram a Cristo, ou seja, eles foram quebrados. E quem foi enxertado no lugar deles? A Bíblia fala que alguém foi enxertado. Quem foi enxertado? Quem creu. Quem teve a mesma fé de Abraão, Isaque e Jacó. Então foi enxertado nesta oliveira e é participante das mesmas bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Está lá em Gálatas, irmãos, que somos descendência espiritual de Deus, de Cristo através de Abraão. Gálatas, vamos ver lá. A igreja que foi enxertada nas mesmas bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Gálatas, 3º capítulo. Gálatas, 3º capítulo, verso 26, 27, 28 e 29. Foi os zambugeiros, ou seja, aqueles que eram rejeitados, foram enxertados
na árvore. Lembrando que Jesus disse à samaritana que a salvação não vem dos gentios, vem dos judeus, primeiramente. Romanos 1,16, Paulo também vai dizer: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar, primeiro os judeus, depois os gregos, ou seja, os gentios, todos os gentios. Gálatas, 3º capítulo, verso 26, diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Qual é a promessa que Deus fez para Abraão? Não vai dar tempo aqui de eu falar todas, é só você ler Gênesis, a partir do capítulo 11 até o 22 ou 24, vai falar bastante sobre as promessas de Deus a Abraão e a sua descendência. Então, todas aquelas promessas são também para todos aqueles que são de Cristo Jesus, ou seja, são os zambujeros. Mas o que estava acontecendo, irmãos, com a igreja em Roma? Acontece hoje também. Eles estavam se gloriando. Olha lá, o que o texto diz, ó. Eles estavam se gloriando contra os judeus, ou seja, estavam se orgulhando, se achando melhores do que os judeus, se achando bons. Fomos salvos, Deus rejeitou os judeus, salvou eu que era romano, salvou aquele que era grego, salvou aquele que era egípcio, então nós somos bons, nós somos o tal, nós somos o cara. Então Paulo vai dizer: olha, tomem cuidado e vigiem e orem, porque se Deus não poupou os ramos, também não vai poupar de cortar vocês também. Mas isso é bíblico? É bíblico, irmãos. A Bíblia diz: toda árvore que não der fruto será cortada. Então, se você que é um ramo estiver enxertado na oliveira, estiver enxertado em Jesus, estiver enxertado e não der fruto, vai ser cortado, diz a Bíblia. E se der fruto, vai ser podado para dar mais fruto ainda. Por isso a Bíblia diz: a árvore que não der fruto será cortada. Por que Israel foi cortado então? Porque não deu fruto. Qual era o fruto? Era prosperidade? Não. Era saber muito conhecimento bíblico? Não, porque isso eles tinham de sobra. Qual foi o fruto? Do amor a Deus, o amor ao próximo. Eles não tinham esse fruto, irmãos. E se você não tiver esse fruto, todas as leis servem para nada. Porque o fundamento da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso é o fundamento da lei. Jesus disse: olha, aquele que amar a Deus e amar o próximo, cumpriu toda a lei. É o fundamento da lei, ou seja, é o alicerce da lei e é o alicerce da graça também, o amor a Deus. Pois Jesus disse: olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Qual é? Amai uns aos outros. Então este é o fruto, irmãos. Se você ler lá em Gálatas, você vai ver que o fruto do Espírito vai estar em primeiro, é o amor. Depois tem paz, longanimidade. Então é esses frutos, irmãos, que devem ter em nossas vidas. Não o fruto do orgulho, da soberba, porque infelizmente muitos da igreja em Roma estavam cometendo esse erro, eles estavam se gloriando. Mas olha o que Paulo diz, umas verdades que Paulo diz, olha lá, verso 18, vamos voltar no verso 18. Não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então por que Paulo nunca desviou? Por que Paulo nunca se orgulhou? Porque ele sabia quem sustentava ele. Ele sabia quem guardava ele. E quando ele teve aquele espinho na carne, ele foi orar a Deus pela terceira vez: Deus, tira de mim esse espinho da carne. Deus disse: Paulo, ou Saulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, irmãos. Então é isso que nós devemos entender: a graça nos basta. O que Jesus disse para Paulo? Porque para nós parece uma palavra muito fraca: a graça de Deus me basta. Mas o que significa isso? Para Paulo significava muito, porque ele entendeu o que era a graça de Deus, era o favor imerecido de Deus. Era Deus enviando seu filho na terra para morrer no lugar dele, porque ele ia para o inferno, agora ele vai para o céu pela graça e pela salvação. Então ele entendeu que somente isso que Jesus fez na vida dele já bastava para ele. Mesmo se Jesus
não tirasse aquele espinho na carne, não resolvesse aquele problema, não aliviasse aquele sofrimento temporal, ele ainda sabia que maior é aquele que estava com ele do que aquele que estava no mundo. Ele ainda sabia de Romanos capítulo 8, nada me separa do amor de Deus, porque a graça dele me basta e nada pode me separar deste alvo. Então, nós devemos saber disso, irmãos, que quem nos sustenta é a raiz. Ninguém aqui está em pé por sua própria força ou porque é bom. Ninguém, irmãos. Nenhum de nós. Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer, nem por força nem por violência, mas para o meu espírito. Então quem sustenta a minha vida, sustenta a sua vida, é Deus. É a raiz. É a raiz das promessas de Deus feita a Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, o próprio Deus que sustenta a sua palavra, as suas promessas, as suas alianças para com nossos antepassados. Então quem sustenta nós é Deus. E se a minha árvore, e se o meu galho não está dando fruto, irmãos, não é culpa da árvore ou da raiz, a culpa é minha. Porque se os outros ramos estão dando fruto e o meu ramo não está dando fruto, alguma coisa está errada em minha vida ou na sua vida. Então é nós que precisamos rever e examinar a nossa fé para que voltemos a frutificar os frutos do Espírito de Deus na nossa vida. E volto a repetir, fruto não é expulsar demônio, não é curar enfermos, não é fazer milagres. Porque se isso fosse fruto, estaria em Gálatas também, lá nos frutos do Espírito. Fruto é produzir amor, alegria, paz, longanimidade. Isso é o fruto do Espírito de Deus, irmãos. Agora, obras, dons, não são frutos. Porque muitos terão dons, mas não vão para o céu. Vocês vão saber disso? Eu não vou abrir aqui, senão não vai dar tempo. Mateus 7 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome curei, em teu nome profetizei, em teu nome fiz maravilhas. Lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E se você catar o contexto desse texto, está falando de fruto também. Antes de Jesus falar isso, ele está falando do falso profeta, que a árvore é conhecida pelo fruto. Então depois ele vai dizer esse texto que eu estou falando para os irmãos. Então está no próprio capítulo. Por quê? Porque os judeus confundiam obras com frutos, confundiam dons com frutos. Então quando veio Jesus, veio João Batista, eles rejeitaram a pregação dos dois. Por quê? Porque eles não queriam produzir fruto para arrependimento. O que eles queriam era prosperidade, era ver pães se multiplicar, era ver cegos enxergar. Mas quando Cristo chamou eles ao arrependimento, eles não queriam arrependimento. Então foram quebrados para que os gentios, para que aqueles que crescem no Evangelho fossem enxertados nas promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Esse é o Deus, irmãos, da palavra, versículo 21. Esse é o Deus da Bíblia. Não é um Deus que muitos o tratam como um velhinho barbudo, como um Papai Noel, que sempre tem misericórdia, que sempre vai dando chance, vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que a corda vai acabar, que a porta vai fechar. Mateus capítulo 25 é muito forte, fala das virgens, elas não estavam preparadas, o noivo voltou, e quando elas bateram na porta, era tarde demais, a porta já estava fechada. A Arca de Noé é uma história clássica de Sodoma e Gomorra. Enquanto é tempo, deviam sair de Sodoma. Depois que era tarde, fogo desceu, não dava mais tempo. Depois que a água do dilúvio veio, não dava tempo mais de voltar atrás. Então, é um tempo, irmãos, que Deus dá de arrependimento ao homem. E se o homem rejeitar, ele vai ser cortado, seja quem for, seja pastor, seja pregador. Porque se Deus cortou os judeus, irmãos, quanto mais nós que somos gentios. Se Deus cortou os judeus e rejeitou, quanto mais nós, irmãos. Você parou para pensar nisso? Por isso Paulo manda a gente temer. E Jesus também manda a gente temer. Jesus fala assim: por que vocês temem homem e não temem aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno? Então devemos ter temor de Deus. Eclesiastes diz: de tudo que se tem fio ouvido teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A Bíblia diz em Provérbios: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então é isso que devemos considerar. Nós devemos estar vigiando para não ser cortados, vigiando para não ser lançados fora. Ali haverá pranto, dor e ranger de dentes.
O reino do céu, Jesus disse, vai ser como um pescador que joga uma rede e pesca. E nessa rede vem todos os tipos de peixe. Então eles vão e separam os peixes bons dos peixes maus. É como você que vai no mercado, no Central, no Jalserve, no Renato. Você vai lá escolher a sua fruta, a sua verdura, a sua batata. Você não vai escolher coisa podre para levar para sua casa, vai? Você vai escolher coisa estragada? Assim também será no dia do Senhor. Ele só vai levar aqueles que estão santificados, purificados em Jesus. Mas aqueles que estão podres vão ficar. E quem está podre? A Bíblia fala de alguns que estavam podres. Em Mateus, no 23º capítulo, Jesus disse para os fariseus: vocês por fora são belos, por dentro são mortos, imundos. Então, nós precisamos, irmãos, examinar nós mesmos para não sermos achados infrutíferos, ou sujos ou impuros, porque do contrário, não terá salvação para nós. Se Deus não poupou os ramos naturais, devemos vigiar, porque também não poupará a nós mesmos. Meu Deus! Lá em Judas, ele vai mais fundo ainda. Na carta de Judas ele fala assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, não guardaram o seu estado original, cuidado. Se Deus não perdoou o mundo antigo, ele vai continuar falando. Se Deus não perdoou Sodoma e Gomorra, cuidado. A mensagem de Judas é uma mensagem de alerta para batalhar pela fé. Se você estudar, é um capítulo só, é um livro pequenino, uma carta. E a mensagem dele é essa: batalhar pela fé e cuidado com os falsos profetas. É a mensagem de Judas. Ele vai alertar: se Deus não perdoou os anjos, mas os guardou em prisões eternas, também ele vai agir com juízo sobre todos nós, irmãos. Então, por isso devemos crer em Deus. Nós temos dois caminhos hoje: crer em Deus, como fez Abraão, Isaac e Jacó, e sermos abençoados e vitoriosos, ou sermos igual Faraó, sermos igual o povo de Israel que rejeitou Cristo. É nós que escolhemos quem queremos seguir o exemplo. Vamos seguir o exemplo daqueles que creram em Deus. No 22 diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considera, ou seja, lembra-se, pensa nisso. Você tem pensado na bondade e na severidade de Deus? Porque a Escritura não falha. Alguns só pensam na bondade de Deus, outros, portanto, só pensam no juízo de Deus, na misericórdia. Então tem que haver um equilíbrio. Pensa na bondade e na severidade, na justiça de Deus, nos dois. O que Jesus disse? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça, como Paulo diz em Romanos também. Então muita gente só se apega na bondade de Deus, e fazendo isso, eles pecam deliberadamente. Deus é bom, então eu vou pecar porque Ele vai me perdoar. Outros, portanto, se tornam tão religiosos, como muitas denominações que conhecemos, que para eles, todos vão para o inferno. Só eles vão para o céu. Só minha denominação é para o céu. Só quem segue a minha regra, meus usos, meu costume, que vai para o céu. Também deve tomar cuidado, porque está desprezando a bondade de Deus e reduzindo ela em quatro paredes de uma denominação. Os irmãos conhecem, ela proíbe você de ir em outra denominação. Se ficarem sabendo que você foi em outra denominação, você fica de banco. Várias denominações, irmãos, que têm seguido este caminho. Infelizmente, irmãos, estão equivocados quanto à misericórdia e à bondade de Deus. Se Jesus Cristo viesse hoje na terra, eu creio que eles seriam os primeiros a crucificá-lo novamente. Se Jesus fosse pregar o Evangelho, pregar no meio das prostitutas, no meio dos bêbados, dos alcoólatras, esses legalistas seriam os primeiros a apontar para Jesus e dizer: você é um pecador, você come com pecadores, você está no meio de pecadores. Era igual aos fariseus, irmãos, não mudou. Este grupo existe hoje, só que com outro nome. Este grupo existe até hoje, os fariseus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha lá. Severidade de Deus para com os que caíram. Ou seja, você deve considerar a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Ou seja, orar para que Deus tenha misericórdia deles, buscar, pregar para eles e saber também que eles caíram
porque pecaram contra o Senhor, ou porque desanimaram. Agora que interessante, enquanto eu devo considerar bondade e severidade para com o meu irmão, olha o que eu devo considerar para comigo, mas severidade, mas para contigo, ou seja, você considera para o teu irmão bondade e misericórdia, mas para você mesmo, severidade, ou seja, disciplina. Paulo, o que Paulo diz lá em Coríntios? Eu esmurro o meu corpo, não está falando que ele batia com porrada, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para ver se eu possa ganhar almas para Cristo. Ou seja, eu sou um homem que vou me disciplinar. Embora eu traga a misericórdia de Deus para as pessoas que estão no pecado, que estão no erro, mas para comigo eu vou me disciplinar. Eu vou viver uma vida santa, separada em jejum, em oração. O que todo mundo faz eu não vou fazer, o que todo mundo pode eu não vou poder, porque eu vou ser um servo de Deus e eu vou considerar a severidade de Deus para comigo. Porque tem gente que só considera a severidade de Deus para com o irmão, para com a irmã. É como diz Mateus capítulo 7. Eles querem ver o cisco do olho do irmão, mas não vê a trave que está no olho. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos. Que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, os que estão desviados, afastados, e para nós, severidade. E se não formos assim, nós vamos ir para o mesmo caminho deles. Por quê? Nós vamos desviar também. Se eu não for severo comigo, se você não for severo com você mesmo, e ter uma vida de oração, e estar buscando a Deus, lendo a palavra, indo aos cultos ouvir a palavra, buscando teu coração livre de mágoas, de ira, de amor aos bens materiais, aos desejos da carne, crucificar a sua carne para viver uma vida para Deus, então você vai relaxar. E quando você relaxar, você vai cair. Por isso a Bíblia fala: tenha severidade para contigo. Severidade, severo. Seja severo para com a sua vida espiritual. Seja severo. Cuide da sua vida espiritual com Deus, da sua vida devocional. Orar na igreja, no monte, é maravilhoso, eu oro, mas você deve ter a sua oração em particular no teu quarto com Deus. Orar, louvar, jejuar, estudar a palavra, manter um coração puro, incontaminado desse mundo, é um dever nosso. Se eu não for severo comigo e você não for severo com você, não espere que o teu irmão ou a tua irmã vai ser, ou que o diabo vai ser. Não espere. Se eu não for severo comigo, eu estou falando de mim agora, os irmãos podem falar o mesmo, comigo, até o dia de hoje eu estarei desviado já. Se eu não for severo, se eu achasse, eu mereço descansar, vou tirar umas férias de ir na igreja, ficar uns 4 meses na igreja, dia inteiro trabalhando, não. Para que ser severo assim? Deus não precisa disso. Eu vou em casa descansar, ligar uma televisão, jantar, dormir. Será que eu estaria aqui hoje pregando para vocês, irmãos? Será que você estaria ouvindo aí se você não fosse severo hoje? Vou ficar em casa vendo televisão. Não vou na igreja todo dia. Para que todo dia? Seja severo, irmão. Se você não for severo com você, então você vai cair. Quando você cair, alguém não vai ter misericórdia de você, esse alguém é o diabo, irmãos. Porque Deus ainda tem misericórdia para o que cai. Embora ele seja severo, ele tem misericórdia. Mas o diabo não tem misericórdia, não conhece misericórdia. Ele só conhece a ira, o ódio, a severidade e a punição. É somente isso que ele conhece. Então, devemos considerar a severidade para conosco. Poderia aqui ler em Timóteo, quando Paulo chama o jovem pastor Timóteo para a severidade. Ele compara a vida cristã como um atleta, como um soldado, que aquele que se alista nesta luta não pode se embaraçar com os negócios desta vida, ou seja, um soldado, um atleta, aquele que luta não será coroado se não lutar legitimamente. Então, Paulo ele compara a vida cristã como um atleta e como um soldado. E se tem coisas que são disciplinadas, irmãos, para ilustrar isso, é a vida de um soldado e de um atleta. De um atleta que eu falo de alto nível, profissional, campeão. Você pudesse acompanhar a vida de um campeão, tanto de futebol como de basquete, homens aí que são famosos, Pelé, Michael Jordan, lutadores de luta livre, Anderson Silva,
e tantos outros aí, corredores. Eu não sei agora se algum brasileiro ganhou as Olimpíadas aí, ganhou uma medalha só, não sei. Mas por que eles chegaram lá? Porque foram severos. Enquanto muitos estavam na balada, muitos estavam brincando, ou muitos iam lá e treinavam 1 hora só. Eles não, eles treinavam 4 horas, eles treinavam a mais. Enquanto uns iam lá e treinavam meia hora, outros iam lá. A história diz, já assistiu o filme, Michael Jordan, diz que todos iam embora e ele continuava treinando. O Oscar Schmidt, que é brasileiro, todos iam embora, ele continuava treinando. Aquele batedor de faltas, todos iam embora, esqueci o nome dele, acho que é Marcelinho, que ficava depois batendo falta. Foi um dos maiores batedores de faltas que teve no Brasil. Então, tem vários exemplos de atletas, irmãos. E guerreiros também. Por que Davi era quem foi? Porque ele era severo. Enquanto os irmãos dele eram na festinha, ele estava no meio do pasto, no meio da luta, tomando frio, tomando calor, lutando com o urso, lutando com o leão. Quando ele foi enfrentar Golias, ele já tinha pagado, já tinha experiência. Porque era um jovem que não cresceu filhinho de papai, mas aprendeu na luta, na guerra, no dia a dia, foi severo com ele mesmo, e Deus o exaltou e o abençoou. Então, severidade, você, disciplina. Quem não tem disciplina não consegue chegar a lugar nenhum. Vamos continuar. Severidade, mas para contigo, e benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, ou na sua bondade, misericórdia, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar enxertar. Então são judeus que vão se convertendo da nossas gerações passadas, na nossa geração e futura, que tem se convertido. Até hoje tem judeus que se convertem. Tem a igreja messiânica, vocês irmãos ouviram falar já? É só de judeus a igreja. A maioria é judeus, judeus messiânicos. Versículo 24. Porque se tu foste cortado do natural, zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, se eles se arrependerem, serão enxertados novamente na oliveira. Agora a quinta e última testemunha é o próprio Deus para com a restauração do seu povo Israel. 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo ou mistério, palavra mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Esta profecia, irmãos, ela há de se cumprir. Ela há de se cumprir. Está em Isaías, capítulo de número 59, verso 20, verso 21, e Isaías 60 também, esta promessa da restauração de Israel. Então aqui Paulo fala que era um mistério, que não tinha sido revelado, mas agora foi revelado pelo Evangelho, pela graça, a qual o endurecimento de Israel, o estado presente deles hoje, veio em parte sobre Israel, até que se cumpra a plenitude dos gentios. Já falei sobre isso, acho que no capítulo 10, vou falar rapidamente. Plenitude dos gentios, o que é isso? O que significa isso? Significa a nossa época, irmãos, a época da graça. Quando Israel rejeitou Jesus, então Jesus disse: olha, este evangelho será pregado em todo o mundo, a toda a criatura, então virá o fim. Ou seja, haverá plenitude dos gentios, o tempo dos gentios, onde muitos vão se converter a Cristo Jesus. Então, quando essa plenitude se encerrar, essa dispensação da graça se encerrar, então Israel será salvo. De Sião verá o libertador, o Senhor. Como falamos aqui segunda-feira passada, Apocalipse capítulo 19, capítulo 1, Zacarias capítulo 13, capítulo 14, fala da segunda vinda de Jesus, quando ele volta para inaugurar e para reinar sobre
a terra. Então, essa promessa, irmãos, ela é feita por Deus, no tempo de Deus. O verso 25, então, nós vemos algo interessante. O tempo de Deus, e o verso 26 nós vemos a promessa de Deus. Então, Deus vai cumprir a sua promessa no tempo dele para com Israel. E isso serve para nós também. Assim como no verso 25, ao tempo dos gentios e ao tempo de endurecimento de Israel, para depois haver o tempo da sua restauração, que também no verso 26 fala de uma promessa de Deus. Nós devemos aprender isso também, irmãos, que tem um tempo de Deus na nossa vida. Tem um tempo de Deus para todas as coisas abaixo do céu, como diz a Bíblia. Há um tempo de Deus. Então nós não devemos ignorar isso. O tempo de Deus e a promessa de Deus. Verso 26 fala da promessa de Deus. Então não devemos ignorar nem o tempo de Deus, nem a promessa de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele cumpre. Passa o tempo que passar, esteja a situação do jeito que estiver, Ele cumpre. Porque se você olhar para Israel hoje, parece difícil cumprir tudo que eu estou falando para os irmãos. Para Deus será facinho. Para Deus será num piscar de olhos. Para Deus será num passe de mágica cumprir todas as promessas dele. Mas primeiro há um tempo dos gentios. Quanto a esse tempo? Eu posso falar aqui? Eu não sei, irmãos. Não sei te falar se é 1000 anos, se é 2000 anos. Até agora já são quase 2000 anos esse tempo. São 2 dias para Deus, né? A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, esse tempo, e por causa da demora, será que Deus não vai cumprir a promessa dele? Essa é a questão de muitos teólogos. Está demorando muito, será que Deus vai cumprir? Ou será que Deus se esqueceu ou mudou de plano? Nós vamos ver na Bíblia que Deus ele não muda de plano, que Ele não é como o homem que muda, que se arrepende, mas Ele continua fiel ao seu propósito, fiel à sua soberania, fiel àquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir para a glória do seu nome. Verso 27 e 28. Agora vai falar sobre a aliança de Deus. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Falando para Israel. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ou seja, de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, então eles serão restaurados por causa da aliança, por causa do amor de Deus, por causa dos pais. Da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Quando fala pais aqui, está falando dos patriarcas. A natureza de Deus, verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, nós vimos que o próprio Deus é a última e a quinta testemunha desse capítulo 11, onde fala sobre o tempo dele, a promessa dele, a aliança dele, agora o caráter dele, a natureza dele. A natureza de Deus, olha lá. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Só se arrepende quem muda de ideia, de comportamento. Deus não muda de ideia, não muda de comportamento. Então, irmão, como você me explica Gênesis capítulo 6, que diz que quando o Senhor olhou do céu, Ele se arrependeu de ter feito o homem e disse que iria destruir. Aquela linguagem, irmãos, é uma linguagem humana. O que significa? Deus estava triste com a humanidade. Se entristeceu pela atitude do homem de se afastar dele, então ele ia mandar um juízo. Significa que Deus não sabia que o homem ia pecar, não. Deus sabia desde o princípio. Por isso ele já disse para Adão e para Eva: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a serpente. Deus desde o início já sabia da queda de Adão e Eva. Quando ele pergunta para Adão: Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Por que ele perguntou? Para dar uma chance de arrependimento a Adão e Eva. Então tem muitas linguagens na Bíblia, irmãos, não devemos apenas interpretar elas ao pé da letra. Por quê? Porque se nós estamos vendo aqui que Deus não se arrepende, então Gênesis capítulo 6 se contradiz com esse texto? Não. É o que muitos ateus dizem. Muitos ateus catam a Bíblia e tentam contradizer ela. E muitas pessoas caem. Por quê? Porque falta conhecimento. Mas se você ver realmente, Gênesis capítulo 6 foi escrito em hebraico.
a Bíblia não foi escrita em português. Então tem muitas palavras em hebraico que tem vários significados. Então um desses significados é isso. Deus se entristeceu de ter feito o homem. Deus esperava do homem algo e o homem estava fazendo outro. Então Deus iria mandar o juízo, mas teve, graças a Deus, que teve Noé. Sempre tem um escolhido de Deus para mudar o rumo da história. Então, é isso que significa, irmãos, o caráter de Deus. Ou seja, Deus não se arrepende. É nisto que eu creio. Porque a Bíblia também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o confirmaria. Então, é isso que Paulo está falando. Paulo está usando Deus, a natureza de Deus, que é um Deus que não se arrepende, que é um Deus fiel, que é um Deus justo, que é um Deus que vai até o fim para cumprir a sua palavra. Paulo então está mostrando que Deus vai cumprir a sua promessa à descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel. Deus vai, porque os dons e a vocação de Deus para com Israel são sem arrependimento. Isso se aplica para nós também, irmãos. Os talentos que Deus nos dá são sem arrependimento. O juízo vem depois. Se a pessoa não usar aqui agora, o juízo vai vir depois, como diz a parábola dos talentos. Mas deu o dom, a pessoa vai até o final da vida. Pode até desviar, pode até enterrar, mas vai continuar ali. Vai continuar o chamado também. Embora não seja escolhido, a vocação foi. Então é isso que a palavra está dizendo, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. São até chamados, mas não podem ser escolhidos. Verso 5. A graça de Deus agora. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, Paulo está falando com a igreja agora, aqueles que hoje foram salvos. Mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então aqui nos fala sobre a graça de Deus. Pois assim como Deus usou de graça para conosco, vai também restaurar Israel e vai usar de graça para com eles também. Vai usar de graça, porque tudo é dele, irmãos. É igual a parábola da vinha. Se ele quiser salvar um na última hora, quiser salvar um no começo da vida, não tem como eu chegar para ele dizer, mas senhor é injusto. Eu servi o senhor a vida inteira, eu fui fiel, não adulterei, não roubei, não matei, fui para o céu, aquele cara aprontou a vida inteira, lá na cruz se arrepende e vai para o céu, isso não é justo. Então o Senhor vai falar, eu faço o que é meu, eu faço o que eu quero. Ou seja, eu não te prometi a salvação? Prometi, e para ele também. Os irmãos conhecem a parábola. O empregado, o patrão chama os empregados e diz, olha, você vai trabalhar dessa hora até essa hora, vai ganhar tal. Aí ele foi lá trabalhar, depois demorou mais umas horas, chamou mais outros. Depois mais uma hora, depois na última hora chamou mais uns. E na hora de pagar, ele foi começando a pagar pelos que chegou por último. E foi pagando mesmo que tinha prometido aos primeiros. A mesma quantia. Então os últimos falaram, nós trabalhamos o dia inteiro, se aqueles lá foram na última hora ganhar isso, o que nós vamos ganhar? Muito mais do que eles. E quando eles chegam, para surpresa deles, eles ganham a mesma quantia que aqueles outros que trabalharam só uma hora ganharam. Então eles começam a reclamar, mas dizem, olha, isso não é justo. Então o Senhor fala assim, o que eu combinei com vocês? Não foi isso? Foi. Eu fiz. Então eu faço como eu quero, que é meu. Mesma coisa que eu dizer, se eu quiser catar meu dinheiro aqui e rasgar, eu rasgo, é meu, você não tem nada a ver com isso. Assim é a salvação, irmãos. Esse é o Deus da Bíblia. Não é um Deus manipulado. Não é um Deus que eu e você podem manipular ele. Tem muita gente achando que pode manipular Deus. Tem muito teólogo, muita igreja moderna que acha que pode manipular Deus, colocar Deus na parede. Não pode, irmãos. É tudo pela graça e por intermédio da graça. Nós somos dependentes da raiz, e não a raiz de nós. Verso de número 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então ninguém vai para o céu porque é um grande religioso, mas todos vão para o céu pela misericórdia. Pelo fogo, como diz Paulo em Coríntios. Ninguém vai pelo céu porque
é um grande homem ou porque é uma grande mulher, mas sim pela misericórdia de Deus. A não ser que surjam novos Elias, novos Enoques, pode surgir, nós não sabemos. Homens que foram arrebatados vivos, homens que foram tão obedientes a Deus, andaram tanto com Deus e foram levados vivos ao céu. Quem sabe? Nós não sabemos os mistérios de Deus. Para encerrar, a sabedoria de Deus, os versículos, a continuação, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, a vontade do Senhor, o desejo do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro para dar conselhos? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então aqui era um hino cantado pela igreja primitiva. Esses versículos transformaram-se num hino. Até tem um hino hoje que cantam hoje também. É um hino maravilhoso. Então Paulo encerra esse sermão sobre Israel, do capítulo 9 e 10 de hoje, com este louvor. Depois nós, segunda-feira que vem, vamos começar o 12. Mas o que fala esses versículos? Fala da sabedoria de Deus. Desde o verso 33 até o 36, fala sobre a sabedoria de Deus. Quem consegue compreender a mente desse Deus? Quem consegue compreender que o Messias não viria de uma forma a qual eles esperavam, a qual eles almejavam, como um grande governador, como um grande homem, como um homem, um famoso, um guerreiro, um líder político? Quem esperava que o Messias viria humilde, seria um amigo dos pobres, um pregador do Evangelho? Quem esperava que Israel seria rejeitado e os gentios aceitos? Quem ia compreender esse propósito de Deus? Nós não conseguimos compreender. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Se eu não consigo entender o seu pensamento, eu não consigo ler a tua mente, irmãos. Você é um homem e uma mulher. Quanto mais entendemos o pensamento daquele que está lá em cima, irmãos, somente entende a mente de Deus. Sabe quem é? 1 Coríntios diz: o Espírito Santo penetra nas profundezas de Deus. Então, se eu e você temos o Espírito Santo na nossa vida, comunhão com Deus através do Espírito Santo, a Bíblia diz então que vamos ter a mente de Cristo. Então vamos compreender de uma maneira como? Totalmente? Não, mas de uma maneira parcialmente e progressivamente. Vamos crescer cada vez mais conhecendo o caminho de Deus, a mente de Deus, através de uma vida de comunhão com Deus, a qual o Espírito vai nos revelar cada vez mais a mente de Deus, a mente de Cristo para nós. Versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? É como disse Salomão: eu fiz esse templo, Senhor, mas eu sei que o Senhor não habita num templo feito por mãos de homem. Ou seja, aquele que acha que deu alguma coisa para Deus já está enganado. Pois quem deu alguma coisa para ele primeiro? Só o ar. Você paga para respirar? Você paga para a chuva cair na sua casa? Embora temos que pagar por um monte de coisa aqui no Brasil, pagar imposto, pagar pedágio, mas e a chuva? E o ar? Nós não pagamos, é tudo dado. Deus nos dá pela graça. Saúde, Deus nos dá pela graça. Então, nós entendemos, irmãos, que ninguém dá nada para Deus. Ninguém pode dar nada para Deus, porque tudo é dele e tudo é para ele. A salvação, primeiramente, é para quem? É para a glória dele, irmãos. É para a glória de Deus. Imagine Deus agora nos céus e o diabo com uma multidão no inferno e todas as almas condenadas. Quem iria glorificar o nome de Deus? Embora Deus não precise do nosso glória a Deus, nem aqui nem nos céus, Deus é um Deus que não reparte a sua glória com ninguém. Então, o diabo ia se gloriar, ia se achar mais forte do que Deus. Então Deus já tinha o plano de salvação, a qual enviaria o seu Filho, para que por ele e para ele toda a glória seria dada eternamente. Então, a salvação primeiramente veio para a glória de Deus. Então, você entendendo tudo isso, irmãos, do capítulo 1 ao 11 que nós aqui estudamos,
você vai conseguir colocar em prática o capítulo 12. Capítulo 12 é segunda-feira que vem. O que fala o capítulo 12? Fala da mesma maneira que Deus deu seu Filho para nós, a qual tudo é para Ele, agora vocês devem dar o seu corpo para Deus. Então este é o Evangelho. O teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que nós vamos ver segunda-feira que vem. Este Evangelho também que diz, olha, aceita Jesus, você vai ficar como está o resto da sua vida. Com o mesmo pecado, com as mesmas manias, com os mesmos vícios. Não é assim, irmãos. Quem aceita realmente o Evangelho, a mensagem de Jesus, ele vai negar a si mesmo. Vai matar a sua carne e vai oferecer agora para Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é um verdadeiro culto que Deus recebe como está em Romanos 12. Amém? Vamos colocar em pé e orar essa noite. Agradecer a Deus. Deus vai restaurar Israel, irmãos, e eu vou estar lá para ver. E você vai estar lá para ver também. Se estivermos vivos, vamos ver. Vamos ser arrebatados para ver. Se estivermos mortos, seremos ressuscitados para o encontro do Senhor nos ares. Para também ver esta grande vitória, esta grande bênção que Deus há de fazer sobre toda a humanidade, irmãos. Por isso, falo para vocês, não desanimem, não abandonem o Evangelho, não abandonem a Jesus, não parem no caminho por causa de nada, nem por causa de ninguém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esta palavra maravilhosa e poderosa, Senhor, de Romanos capítulo 11, a qual Paulo chama 5 testemunhas, meu Deus, a qual ele é a primeira, falando da sua conversão, depois ele chama Elias, depois ele chama os gentios, que somos nós que se convertemos, depois ele chama os patriarcas, depois ele chama o próprio Deus como testemunha de que o Senhor vai restaurar Israel novamente, meu Deus. E eu sei que isso é um assunto importante, pois 3 capítulos da palavra de Deus são dedicados a isso, Senhor. Então, que nós possamos hoje aprender do Senhor, ó Deus. E se tivermos que levar alguma coisa para casa hoje, somente seja isso. Não nos gloriarmos e vigiarmos. Porque se eles foram cortados por desobediência e incredulidade, nos ajuda a ser fiéis ao Senhor, a se humilhar diante do Senhor para não sermos cortados e condenados com o mundo, meu Deus. Eu peço isso e te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Meu irmãos,